Igreja aberta é um serviço essencial. Igrejas não podem ficar fechadas. Não são políticos, juízes, jornalistas que determinam como nós vamos exercer a nossa espiritualidade e os nossos cultos. Estão tentando construir uma nova narrativa, impondo novos valores, novos hábitos, e nós temos que estar atentos a essas ciladas. O vídeo de hoje é uma advertência, é um convite à reflexão de todos os cristãos. Por isso eu quero convidar você a assistir até o final esse vídeo, a compartilhar, curtir e fazê-lo chegar mais longe. Nós temos que chamar as pessoas a refletirem sobre essas novas restrições que estão impondo às igrejas. Acompanhe esse vídeo e compartilhe ele. Estamos em abril de 2021. Já faz mais de um ano que estamos enfrentando essa pandemia causada pelo Covid. Esse vírus trouxe muitos problemas. Milhares de vidas foram mortas em nosso país, a nossa população empobreceu, a fome voltou a crescer, crianças estão fora da escola e muitas atividades foram suspensas. Estamos no meio de muitas restrições para várias atividades, entre as quais as igrejas. Por incrível que pareça, nós estamos há quase um ano com a maior parte das igrejas sem realizar cultos presenciais. Em função da pandemia e das restrições, a nossa igreja se adaptou a esse momento, né? Passamos a maior parte desses 13 meses de pandemia sem cultos presenciais, fazendo cultos apenas online, apenas com a banda, com o pregador, com o pessoal que trabalha na parte logística, e foi assim por muitos meses. A igreja conseguiu se manter. Nesse período fizemos várias ações, drive-thru, fizemos ações de lives, de encontros via Zoom, via várias plataformas, tentando de alguma forma pastorear e acompanhar o nosso rebanho. Nesse período também fizemos várias iniciativas sociais, distribuindo alimentos, fazendo doações, procurando de alguma forma cooperar com esse momento difícil que o país está vivendo. Nosso último culto com a igreja aberta, assim sem restrições de público, foi no começo de março de 2020, há mais de um ano. Desde então, a maior parte dos cultos que nós realizamos não teve ninguém, ou teve apenas no máximo 20 ou 25% do auditório ocupado, conforme diziam os protocolos. Nós temos pessoas da nossa igreja que estão há mais de um ano sem participar de um culto. Temos pessoas que simplesmente perderam contato conosco, né? Que não estão mais congregando, que não estão mais envolvidas com a vida da nossa igreja em função da pandemia. Nós acabamos perdendo contato e não sabemos mais como está a fé dessas pessoas. Talvez você que está vendo esse vídeo é alguém que está há mais de um ano sem participar de um culto presencial. E isso tem trazido uma série de dificuldades para a fé das pessoas. Eu tenho ouvido e conversado com pessoas de muitas cidades que têm dito: olha, a minha fé tem esfriado, eu tenho me afastado de Jesus, eu tenho me afastado da comunhão com a minha igreja, eu tenho enfraquecido espiritualmente, e esse relato só aumenta. E isso nos traz, como igreja, muita preocupação. No início da pandemia, eu compreendi que fechar a igreja era algo necessário e que os governantes que estavam propondo isso estavam nas melhores das suas intenções. Porém, atualmente eu estou revendo a minha opinião sobre isso, porque eu tenho visto que há alguma coisa a mais por trás desse movimento de restringir as atividades das igrejas. Eu vou te dar alguns exemplos de algumas coisas que estão acontecendo que talvez você não saiba. Por exemplo, no Canadá, conforme tem uma matéria aqui, um prefeito local mandou colocar guardis em torno da igreja, barricadas, para que não houvesse acesso das pessoas à igreja. Na Califórnia, que é o estado mais progressista dos Estados Unidos, né, onde o país que mais vacina pessoas no mundo, que está já com um monte de atividades voltando ao normal, insiste em manter igrejas fechadas. Pela quinta vez
em 12 meses, a Suprema Corte americana teve que cancelar decretos de governos da Califórnia que tentavam impedir igrejas de abrirem. A curiosidade é que os cassinos estavam abertos, assim como inúmeras outras atividades comerciais. Portanto, a preocupação não era com a saúde, a preocupação era com a igreja. No Brasil, alguns estados e cidades também proibiram igrejas, inclusive, de fazerem cultos online. Impuseram restrições severas que nem em épocas de guerra, de ditadura no Brasil, houve. O Brasil nunca teve o exercício de cultos religiosos proibido, a não ser durante esse período. E isso tem me levado a pensar que por trás dessas restrições há um movimento espiritual, há um movimento intencional de usar a pandemia para trazer novos hábitos à sociedade. Hábitos que vão influenciar diversas áreas, inclusive a nossa espiritualidade. Eu nunca imaginei, por exemplo, que eu iria ouvir prefeitos, governadores, ministros do STF, jornalistas, ficarem dizendo: olha, as pessoas podem fazer as suas orações nas suas casas, elas não precisam ir às igrejas, os templos fechados, né, não são uma perseguição religiosa, são apenas um cuidado com a saúde. Eu comecei a perceber que essas falas, elas vinham acompanhadas de um desprezo pela atividade religiosa, que vinha acompanhado de um preconceito, de pensar que igrejas não é algo importante para as pessoas, né? Aliás, que cada um pode exercer a sua espiritualidade na sua casa, independente uns dos outros. O curioso é que não são eles que devem definir como eu e como você vão exercer as suas crenças e as suas liturgias. E eu fiquei ainda mais assustado quando esse assunto foi para o STF. Há poucos dias, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação onde estava em questão a seguinte temática: prefeitos, governadores podem fechar templos religiosos? E por incrível que pareça, eles disseram que sim, por 9-2. A Suprema Corte Brasileira disse que nós podemos estar com comércio aberto, com atividades diversas abertas, agora igrejas, não. Prefeitos e governadores têm, segundo o STF, autoridade para fechar, impedir o exercício de culto no Brasil, mesmo que o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 6º, diga que o Brasil tem como valor inalienável, como cláusula pétrea, a liberdade de crença e de culto. E eu ouvi ministros do STF afirmarem que o Brasil está dando direito de crença, sem dar, em consequência, o direito de culto, porque as pessoas podem cultuar como bem quiserem, mas não são os ministros do STF que definem como nós vamos cultuar e exercer as nossas crenças. Eu quero reiterar que eu não tenho problema algum em fazer culto com poucas pessoas. Eu não tenho dificuldades em cumprir protocolos sanitários. Eu estou de acordo com isso. Aliás, eu estou fazendo isso há mais de um ano. Porém, o que me preocupa, e esse é o tema desse vídeo, é que se nós permitirmos que prefeitos, governadores fechem igrejas hoje em função da pandemia, amanhã eles podem fechar por outros motivos, por reclamação dos vizinhos, por barulho, por incomodação, por questões filosóficas, enfim, nós estamos retrocedendo nas liberdades individuais. Uma conquista civilizatória que o país tem, nós estamos retrocedendo. E me parece que nesses dias de pandemia, estão usando a pandemia para maquiar uma intenção que vem por trás, que é impor novos hábitos, uma nova cultura. Toda sociedade, ao longo da história, ela é regida por valores culturais. E me parece que há um movimento espiritual que se espalha pela cultura, se permeia pela cultura, para justamente tirar a influência judaico-cristã da nossa sociedade. E nós temos que estar atentos a isso, não sermos ingênuos de achar que fechar igrejas, que restringir cultos é apenas uma preocupação sanitária.
Não é. Me parece cada vez mais que está em curso uma grande batalha espiritual revestida, disfarçada de batalha cultural. Então, não seja ingênuo, esse vídeo é um alerta para nós estarmos vigilantes e não retrocedermos na defesa das liberdades individuais, que entre elas está a liberdade de crença acompanhada da liberdade de culto. Eu fico preocupado quando eu vejo alguns cristãos e até pastores defendendo nas redes sociais que nós podemos fechar a igreja porque a igreja não é o templo. Claro que a igreja não é o templo, mas a igreja é a reunião das pessoas, é o encontro da comunidade. Quando nós defendemos o exercício de culto, nós não estamos preocupados com as paredes do templo. Não, nós queremos ter a liberdade de nos reunirmos, nem que seja embaixo de uma árvore, num parque, na calçada. O que nós não aceitamos é que queiram impor que cada um pode ficar na sua casa e que isso não tem problema algum. Claro que tem problema. Nós queremos defender o nosso direito inalienável de nos reunirmos para cultuarmos a Deus. Sim, seguindo protocolos, obedecendo às regras sanitárias, mas não nos privem de congregar, de exercer as nossas liturgias, de instruir o nosso povo, de nos encorajarmos, de estarmos à disposição da comunidade. Ninguém é obrigado a vir na igreja, mas ninguém deve ser impedido de ir à igreja se assim o desejar.